Olá, eu sou o Heráclito Triste e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito delicado, muito polêmico e, bom, vou trazer minha visão aqui, a minha opinião, né? A minha perspectiva sobre este assunto para vocês. Minha visão de vida, né? Sobre este assunto, que é sobre punição crimes muito pesados, né? Crimes hediondos, né? Minha visão sobre a segurança pública e as leis do Brasil, né? Como que, como que deveria ser, de acordo com a minha visão, tá? Eu, há um tempo atrás, faz muito tempo, né? Eu já manifestei minha perspectiva, né? Minha visão. Há muitos anos atrás, fiz... Nossa, até que falei pra caramba, né? Eu tinha feito dois ou três vídeos longos, muito longos, né? Sobre esse assunto que eu tô falando, né? Que era de a minha visão sobre como que deveria ser, como que o Brasil deveria funcionar, como que as coisas deveriam ser, né? Sobre a criminalidade, sobre a bandidagem, essas coisas, sabe? Como que deveria ser. A minha visão hoje em dia, ela não mudou muito, é a mesma visão. A única coisa que mudou é que refinou, né? Eu tenho um pouco mais de ciência de como são as coisas, sabe? Conforme você vai prestando atenção, vai caindo mais a ficha, conforme você vai ficando mais velho, você vai vendo o quão mais absurdo é isso, sabe? E. Desculpa. E. Há um tempo atrás, acho que foi ano passado, não faz muito tempo, né? Eu tava indo pro trabalho, né? E eu tive uma reflexão que no país onde a gente vive, é completamente válido você, né, cometer um crime hediondo. O crime que eu falo é você tirar, né, se achar no direito de, né, eliminar uma pessoa. Eu não vou falar, obviamente, o que é, né, mas vocês entenderam. Eu vou falar pro YouTube derrubar meu vídeo, cortar meu canal, essas coisas. Enfim, né. Um crime, a minha visão, né, vou falar sobre a minha visão, né. Crimes mais brandos, né? Crimes que não são crimes hediondos, em que você não removeu uma vida. Até vai, até a gente consegue conversar, mas um crime nesse nível, em que você, tipo, você, né, cessou a vida de outra pessoa, sem que aquela pessoa tenha feito algo pra você. Tipo, você não tava em um risco de vida ou morte, em que você teve que usar a legítima defesa, enfim. Não é um caso assim, é um crime bárbaro, um crime maluco, sabe? Um crime muito brutal, sabe? Esses crimes hediondos, sabe? Você tira a vida de uma pessoa de uma forma ridícula e irrisória. Cara, eu acho que a minha visão é que não deveria ser punível com uma prisão longa ou algo assim. Porque, como eu tava falando antes, né? Eu acabei iniciando o vídeo e não falei a minha visão, né? Tipo, a reflexão que eu tive. Como eu tava falando. Um tempo atrás, quando eu tava indo pro trabalho, eu tive essa reflexão. Que é completamente válido aqui nesse país, enfim. Em outros também, né? Mas a gente vive no Brasil, estamos falando do Brasil. É completamente válido você, né? Tirar, né? Cessar a vida de uma outra pessoa. Por quê? Porque você vai continuar vivo, né? Você não vai. Aqui no Brasil não tem uma pena de morte pra uma coisa dessa, sabe? Você vai continuar vivo, você vai cumprir uma pena. Ah, vai. Não é uma pena tão grande assim, né? Não é tão pequena, mas também não é tão grande assim. Acho que o máximo 7 anos, 10 anos, não sei. Isso se você não tiver um bom comportamento, dependendo se você é réu primário, essas coisas, enfim. Você não vai cumprir uma pena tão grande e você vai estar vivo, cara. Você vai continuar vivo, entende? Isso é uma coisa absurda. Se você parar pra pensar,
é uma coisa surreal, sabe? Eu sei que a visão de pena de morte, você pagar com a própria moeda, é uma visão muito controversa, sabe? Muito. É uma visão que as pessoas não. Uma boa parte das pessoas não aceitam muito. Mas assim, como que você vai pagar uma vida? Me fala, entende? Tudo bem. É muito ruim ser preso, né? Você fica com dificuldades, né, pra arranjar emprego quando você volta, né? Mas, cara, ainda assim você tá vivo, velho. Ainda assim você vai. Você pode ter alguma chance, pode ser, tudo bem, as coisas são mais difíceis pra quem tem antecedentes, né? Mas ainda assim, lutando você consegue alguma coisa, sabe? Um bico, não, você consegue emprego de volta. Tudo bem, é mais difícil, né? Porque você não vai ter uma imagem muito ruim, né, pra sociedade, mas ainda assim você vai estar vivo, cara. Você vai ter alguma chance, as coisas vão ser mais difíceis, mas ainda assim você vai ter oportunidade. Mas uma pessoa que perdeu a vida de uma forma trágica, ela não vai voltar. Entende? Se você for parar pra pensar, é uma coisa absurda. Entende? Não dá pra você pagar uma vida de uma outra pessoa, tipo, você cometeu um crime nesse nível, sabe? Isso eu não tô falando de outros crimes, tipo, assaltos, essas coisas assim, isso eu não sei. Aí cabe um critério, ver, punir de acordo com o que você fez, né? Mas, cara, não tem como você pensar de uma forma lógica e não ser a favor da pena de morte. Entende? Isso eu falo em casos, como eu falei, em casos hediondos, em casos em que, sabe, uma pessoa foi lá e simplesmente se achou no direito de tirar a vida de outra pessoa, sabe? A minha visão ainda continua a mesma e sempre vai mudar. Sempre vai continuar essa, não vai mudar. A minha perspectiva é essa. Se a gente for parar pra pensar de uma forma lógica, sabe? A gente deveria punir as pessoas de acordo com o que elas fizeram. Tipo, você roubou, você vai ficar preso e pagar de acordo com o seu crime. Se você tirou uma vida sem uma justificativa plausível, que não seja, tipo, a justificativa que eu falo é você não. A outra pessoa não estava representando uma ameaça pra você e você simplesmente foi lá e tirou a vida daquela pessoa. Cara, não tem como você pagar isso, velho. Não tem como. Eu sei que a humanidade sempre foi grotesca e violenta, mas só que a gente tá evoluindo. A gente evolui pra ter mais valor à vida. Eu sei que a vida hoje em dia é mais, né? Não é tão valorizada assim, né? Afinal, o mundo tá muito violento mesmo. As pessoas estão ficando malucas, né? Só vocês verem as notícias. Eu nem vejo, nem costumo ver muito, mas um momento ou outro vai aparecer pra você. Um momento ou outro vai aparecer pra gente, mesmo que você saia dessa frequência, sabe? Mas assim, se você for parar pra pensar, no nível que a gente tá absurdo, sabe? O nível de violência, o nível de tudo isso, sabe? E tipo assim, se você for ver o quão valiosa é a vida, como que uma pessoa paga uma vida que ela tirou? Não dá pra você voltar atrás, tipo, não dá pra pessoa ressuscitar. Não existe isso. Não existe isso. Só existiu uma vez, né, de acordo com a religião na história, né, que foi Jesus Cristo, mas ninguém é Cristo. Só existe um, né? Então, se você for ver, é uma coisa absurda. Não tem como não ser a favor disso. Entende? Em níveis, e um nível de um. O nível que eu falo, né? Você tirar uma vida de uma forma absurda, assim, sabe? As pessoas, elas fazem isso porque elas têm, assim, já tá claro que não vai ter uma punição a nível. Porque eu tenho certeza que se existisse, se o mundo fosse direito, né? Se o Brasil fosse um país certo e correto, se existisse pena de morte, tipo assim, fosse justo mesmo. Não, você roubou, tudo bem, você vai trabalhar e, enfim, vai ficar preso, enfim, vai pagar de acordo com o que você fez. Você tirou uma vida, você vai perder a sua vida. Se não foi um nível, sabe, se não foi uma legítima defesa ou algo assim, sabe? Não, você tirou uma vida de uma pessoa. Um assalto, um latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Ou qualquer outra coisa assim, eu fui corno, ou sei lá, fiquei com raiva daquela pessoa e fui lá e tirei a vida daquela pessoa. Que absurdo isso, sabe? Não, você tirou a vida daquela pessoa, você vai pagar com a sua vida, entende? Acho que um crime nesse nível tem que ser pago dessa forma.
Não tem como você... Essa é a minha visão, tá? Não tem como você pagar uma vida. Se a gente, já que a gente tá evoluindo, se a gente for ver o quão valiosa a vida, a gente acaba vendo dessa forma. Dessa forma lógica, sabe? Porque, meu, imagina como que é a vida de uma pessoa, da família da pessoa que morreu, sabe? Morreu de uma forma assassinada. Nunca mais vai ser a mesma. Tudo bem, a morte acontece, né? Todo mundo morre, mas. Cara, como que você vai ter uma sensação de justiça sendo que a outra pessoa respira? Entende? Outra pessoa que fez uma coisa dessa. Eu tenho certeza que o. Se o país fosse assim, sabe? Não fosse um país, né? Isso é uma utopia. Óbvio que nunca vai ser assim. Muito dificilmente vai ser assim. Mas se o país fosse um país sério, em que as punições fossem assim, tudo bem. Iria existir assassinato. Óbvio que iria existir, mas seriam casos isolados, sabe? Tipo, em que é uma pessoa maluca, um psicopata, é uma pessoa que teve um surto. Seriam casos isolados, não seria assim. As pessoas, elas têm as coragem de fazer as coisas porque elas sabem que não vai ter uma punição a nível. Entende? Não vai ter uma punição nesse nível. Então é por isso que o mundo é o que é. Entende? Eu acho que. A minha visão é essa. Acho que a pessoa tirou uma vida de uma forma absurda. Teria que pagar com a vida. Aí sim. Aí iria inibir qualquer pessoa. Porque aí. A crueldade das pessoas. Porque as pessoas são cruéis. O mundo é assim. O mundo é um mundo horrível. Iria ser contida. As pessoas iriam pensar: não, eu não vou fazer isso porque eu vou perder minha vida também. Iria cair drasticamente os níveis de. Os níveis de homicídio, feminicídio, latrocínio, essas coisas iriam acabar. Entende? Mas assim, eu tenho essa visão. Mas eu. Você que tá assistindo deve achar que eu sou um cara totalmente conservador ou coisa assim, mas não. O certo, né? Para crimes que não são crimes hediondos também é ter ressocialização. Eu acredito também na ressocialização, mas não de uma forma que todo mundo imagina, sabe? A esquerda, né, o pessoal mais progressista, eles têm uma razão, né? Eles focar na solução que é a educação, sabe? Eu, no emprego que eu tive acesso a jovens, pessoas jovens, né? E eu conversei com eles, eu vi a história de alguns jovens que, tipo assim, você vê assim, sabe? Você olha assim, você vai julgar que é a pior pessoa do mundo, sabe? Nossa, essa é uma pessoa que, nossa, tá errado o futuro. E a pessoa, teve dois jovens que eu acompanhei, sabe? Um, e eu olhei assim e falei, nossa, mano, o cara deve ser barra pesada mesmo. E não, ele conversou comigo e, tipo assim, até onde eu sei, né, a pessoa segue a vida normal, né. Eu joguei o livro pela capa, né, mas o cara conversou, falou que a vida dele é bem conturbada, ele precisaria de um psicólogo e é bem complicado e tudo mais. E eu vi que, caramba, tá vendo? É uma pessoa que ela tá no ambiente, ela precisa de um apoio psicológico, sabe? E um outro também que eu vi que, tipo, o cara tinha perdido a mãe, enfim. E despirocou e, né, acabou cometendo um crime, acho que um roubo, e foi preso, né? Enfim. E, tipo assim, ambos os jovens, um não cometeu nada, né? Tem uma imagem, assim, mais pesada, mas ele seguiu a sua vida normal. Mas você vê que é uma pessoa que precisa de um apoio, sabe? Que eram jovens, né? Adolescentes. E o outro também estava totalmente perdido e precisaria de um apoio. Então, assim, para evitar que crimes ocorram, sim, precisaria de uma educação de qualidade. Entende? E isso é uma coisa que deveria ser focada. Ai, meu celular tá com pouca memória. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar esse vídeo. E aí eu vou fazer outro. Tipo, continuação. Vai ser 2 vídeos num dia. Tá? Mas ainda assim não vai quebrar a. Ainda assim não vou quebrar o padrão. Eu vou postar também amanhã. Mas enfim, eu preciso falar mais. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, acompanha o próximo, tá? Eu vou ter que encerrar aqui porque eu tenho um pouco a memória. Bom, é isso aí. Fiquem bem, fiquem vivos e até.